Espero que o coffee break tenha corrido bem, porque eu sei que o Albano não anda aí e o Albano é lixado. Cuidado com o Albano. Isto é uma piada para um certo público que já sabe. Eu queria aproveitar este momento também para agradecer. Queria agradecer também às instituições que nos apoiaram neste evento, a Maiótica, a Câmara Municipal da Maia, que recebemos esta semana. Estamos aqui desde sábado passado em informações com Mastercodes e outras formações e receberam-nos de uma forma incrível. Estes são os momentos perfeitos para trabalhar, para conhecer novas pessoas. Um grupo fantástico daqui de Mastercodes passa 10 horas entre conversas e handball. Espero que ainda estes 2 dias, que vamos terminar no domingo à noite, eles não sabem, mas vamos ter ainda um jantar para trabalhar um bocadinho mais, por isso é só para... Vamos agora passar aqui ao Selecionador Nacional, agradecer aqui o facto, mais uma vez, de ele estar aqui. Próximo congresso, o Paulo Pereira deu uma ideia espetacular, que é, vamos fazer só sessões, uma sessão de meia hora, o resto é intervalo, que é para vocês poderem conversar à vontade. Por isso, o Paulo dá ideias e eu meto a executar. Paulo, muito obrigado e passo-te a palavra. Bom dia. Bom dia. Tá? Ok. Isto tem sentido o que o Marco diz, porque nós, às vezes, aprendemos mais lá fora do que aqui. Melhor que o preletor fale pouco tempo, meia hora, uma coisa rápida, vocês não adormecem, e depois lá fora, comentar, até com o preletor, comentar, entre vocês, acho que se aprende mais do que estar aqui ou a debitar. Pronto. Rentabilizar o tempo de treino. Se eu vos perguntasse como é que vocês rentabilizam o vosso tempo de treino, vocês já tinham aí imensa coisa para dizer. Eu sentei-me assim um bocadinho e comecei a escrever, fiz um mind map, assim uma coisinha rápida, porque também estou muito cansado, juro, estou mesmo cansado. Ainda por cima, aquele gajo leva-nos a comer ao Machado. Não é, Paulo? Leva-nos a comer ao Machado, aqui nas garrafas de vinho sempre aí a sair fresquinhas. E um gajo chega, hoje de manhã acordei. Bom, mas vamos lá ver. Eu comecei a escrever, fiz assim um mind map rápido. E o apontador é o amarelo, não é? Já acertei. Portanto, aqui, rentabilizar, eu faço, por exemplo, na ativação dos guarda-redes, acho que ganhamos algum tempo agora, antes perdia muito tempo, aquela coluna de sempre, mas os gajos querem, os guarda-redes gostam de levar com a bola, pronto, nós fazemos sempre um bocadinho disso, mas depois tentamos também logo aí rentabilizar um bocadito, dentro do que é possível. Vou-vos mostrar depois, entretanto, algumas coisas a pensar nos conteúdos defensivos, ofensivos, algumas necessidades específicas para o guarda-redes, e dentro do que é a defesa, resolução de problemas, algum problema que vais ter ou que tiveste num jogo e queres resolver, ou algum problema que vais ter no jogo que vais fazer a seguir. Introduzimos alguns movimentos e aperfeiçoámos também movimentos logo a pensar também nos conteúdos ofensivos. Se aquele treino for de ataque, podemos fazer isto. Se aquele treino for de defesa, incidimos mais em conteúdos defensivos quando estamos a fazer a ativação do guarda-redes. Outra coisa importantíssima para nós podermos rentabilizar o tempo de treino é os jogadores terem informação prévia acerca do que vai acontecer no treino. Se o treino for de defesa, é importante que nos dias anteriores eles comecem a receber alguma informação para começarmos a focar o jogador no treino, e depois perde-se muito menos tempo a explicar coisas que eles já viram no vídeo. Se eles viram isso no dia anterior ou 2 dias antes, depois é muito mais fácil. Nomeadamente pensando em características individuais e grupais dos adversários, duelos, tendências de remate e perfil na relação entre os jogadores. Sabemos que o central tem uma relação ótima com os pivôs, temos que prestar um bocadinho mais atenção a isso. E eles recebem os vídeos antes, por isso a informação prévia. Quem diz um vídeo diz eu gosto muito de trabalhar com Keynote e mando-lhes um campo com uma coisa muito precisa, mosquito, por exemplo, eu também eu chamo mosquito aos pontas que entram nas costas do segundo, passam pela frente do primeiro ou por trás, não importa. Circulação de extremo, nós chamamos mosquito, até no jogo, mosquito, e o gajo, aquilo baixa logo todo.
E, portanto, se houver um ponta que tem muita tendência para entrar, eu mando para o jogador os vídeos correspondentes, 3 ou 4 situações, para ele ficar logo focado. Mesma coisa com estas questões que nós falamos aqui há pouco. Eu, por exemplo, como é que nós ganhamos tempo? Recortando o movimento, ou a parte inicial, ou a parte intermédia, focar na parte intermédia. Normalmente eu elimino, imagina uma circulação de ponta, nós chamamos ponta por fora, na seleção. Em Célia nós chamávamos Uwe Gensheimer, foi o gajo que começou a fazer esses movimentos. Ele saía da ponta, ia por trás do lateral esquerdo, por trás do central, depois às vezes fazia 1 contra 1, passava a bola, tornava a ir para a ponta. E esses movimentos de circulação por fora, nós em Célia chamamos Uwe, porque foi ele que começou, Uwe Gensheimer, começou a fazer esses movimentos. Para que é que vais fazer? Se queres trabalhar a defesa nesse movimento, porque é que pões o ponta a fazer aquela coisa? Não, o ponta começa já aqui, ao centro, fazes só a parte final, passas a bola, ou ele recebe a bola de alguém, ou ele leva a bola, e depois fazes as diferentes variantes. Vocês já vão ver isso, que eu tenho um vídeo para vos mostrar. Portanto, recordo de movimentos em qualquer das partes. O plano de jogo, ataque-defesa, usar o comportamento esperado, ou seja, tudo isto é informação que nós temos que ter previamente ao treino, ou aos treinos, ou à semana de trabalho, que ajuda depois muito a rentabilizar o tempo de treino. Eu ainda há dias disse que posso demorar 2 dias a preparar um treino, sobretudo para a seleção. Vou ter 3 ou 4 treinos e vamos jogar. E então, 2 dias para preparar um treino, porque nós sabemos que temos que saber isto tudo, e depois ainda passar alguma informação, aquela que é possível passar aos jogadores, para depois ser muito mais eficaz o treino. A questão do perfil, quando falamos de rival, tudo isto, a questão do perfil, problemas a resolver, fases de jogo, alertas. Eu chamo alertas, nós normalmente fazemos, eu chamo alerta de guarda-redes. Na reunião final, na última reunião antes do jogo, fazemos uma reunião em que estão também os guarda-redes incluídos, e falamos tudo o que é possível agrupar, que esteja relacionado com a cooperação dos defensores com o guarda-redes. Nós fazemos um vídeo curto e depois perguntamos aos guarda-redes qual é, eles já levam aquilo mais ou menos preparado, o perfil de tiro, uma série de coisas, e perguntamos aos guarda-redes o gajo está a saltar, e eu digo, ele vai atirar para onde? Qual é o perfil? E ele costuma atirar mais aqui. Então como é que queres? Queres o normal? Queres o tiro direto? Fechamos no bloco, fechamos o tiro diagonal? Como é que tu queres? E fazemos uma reunião um pouco interativa com os guarda-redes. No início foi assim um bocado tal, mas eles agora, a malta começa a assumir mais a responsabilidade, e agora funciona bem. Portanto, nós fazemos muito estes alertas, isto para os guarda-redes, mas também para os jogadores. Portanto, há aqui uma série de coisas que eu acho que é preciso preparar previamente para depois que o treino seja mais rentável. Isto é uma semana de trabalho, por exemplo, nós quando jogamos contra o Gorenha, eu ponho aqui explicação do exercício, porque tu, se explicares o exercício, os exercícios, se calhar que demoram mais tempo a explicar no treino, se eles já levarem a explicação antes de começar o treino, depois, eu isto não estava no microciclo, eu escrevi aqui só para me lembrar que vos tinha que dizer isso. Normalmente eu explico na sala o que é que eles têm que fazer, é muito mais simples. Pensando nos conteúdos defensivos, por exemplo, eu explicava isto, estás na sala e explicas, olha, vamos fazer central com bola, tu atacas este espaço aqui, depois em função do comportamento deste, tu vais para fora, privilegiar sempre o atacar para fora. Esta é sempre a primeira opção para nós podermos explorar melhor o espaço de jogo. E depois, se ele ficar, tu vais. Se ele te fechar, tu vens em cruzamento. E quando vens em cruzamento, o pivô faz bloco ao remate. Eu não sei se ele vai atirar este lateral direito, eu não sei se ele vai atirar aqui, se vai atirar aqui ou se vai atirar ali. Portanto, tem que haver sempre uma adaptação, uma cooperação entre este defensor e o guarda-redes. A seguir ao que acontecer aqui, outro guarda-redes está aqui para passar a bola ao pivô para ele atirar também à baliza. Ok? E podemos depois fazer até um remate aqui, outro remate ali. Ou seja, um bocadinho específico. Remates depois específico para o guarda-redes. Podemos condicionar, por exemplo, o remate deste a pensar já no jogo seguinte, porque aquele pivô remata desta forma, roda mais para aqui, roda mais para... Não importa, o que vocês quiserem, mas num exercício simples, daqui de 3 para 2, em que o central não pode finalizar, o
central não pode finalizar, ele simplesmente vai aqui a este espaço, ele fecha, eu vou, ele fecha este, ele fecha isto, eu vou em cruzamento. Ok? Em função da tomada de decisão, em função do comportamento deste defensor. E este também pode jogar 1 contra 2, não é? Ele pode passar diretamente ao ponta, se ele cortar aqui passe, não importa. E logo de seguida, remata aqui deste lado, ou no meio, ou aqui, e depois remate pivô, remate ponta. Pá, pá, pronto. E numa sequência temos três remates para o guarda-redes. Por exemplo, os nossos guarda-redes, se viram ali, eu disse, trabalhar também em função das necessidades dos guarda-redes. Os nossos guarda-redes, na Eslovénia, eles tinham muitos problemas em remates entre último e penúltimo defensor. Epá, eles, movimentos grandes, os gajos estavam a saltar para fora, e nós às vezes perguntamos, tu queres que eu deixe entrar condicionado, não é? Estamos a falar, este aqui a penetrar. Queres que eu deixe entrar condicionado, ou preferes que o exterior feche para o ponto a finalizar? E depois isto também vai um pouco em função do perfil dos jogadores. Há guarda-redes que preferem que seja aquele ponto a finalizar, porque confiam que contra ele ganham o duelo. Então nós agrupamos mais a defesa e deixamos que a bola entre mais na ponta. Há outros que penetram bem, orientam-se bem e eles não querem que sejam eles a finalizar, e então fechamos para a bola entrar na ponta. Ou abrimos para ele finalizar, se ele não for bom, orientar-se e a finalizar em penetração entre o último e penúltimo. Portanto, isto vai também, na reunião que nós fazemos, também falamos desta questão das penetrações. Este exercício, o que é que tem aqui? Tem, olha o Jesus, cara. Aqui tem, isto eu explico na reunião. Já vimos vídeo de defesa, já vimos não sei quanto, e antes de ir lá para baixo, tu estiveste numa reunião também, que houve ali um exercício qualquer que eu expliquei, não foi? Porque, atenção, que há treinadores portugueses que vão lá visitar-me, como eu fazia, também ia aprender com os outros, sobretudo com os espanhóis. Espanholada, aprendi tanto com eles. Onde é que está o Dani? Agora não aprendemos nada com o Dani. Onde é que está o Dani? Agora não aprendemos nada. Agora já foste. Mas naquele tempo, eu andei com muita gente lá a aprender, e eles abriam uma porta, sempre pessoas espetaculares, com o Pastor, agora tive com o Pastor, com o Jordi Ribeira, Ronda Dias Román, já há mais de 20 anos. Bom, e vocês, quem quiser aqui, podem ir ter comigo sempre, pagam vocês o hotel, mas podem ir ter comigo, e a porta está aberta. Como ainda hoje me abrem a porta, veja lá, estive com o Bennett Bigert há 2 anos, uma semana em Magdeburgo, e ele disse, anda a ver as reuniões e tudo. Eu, não, deixa de estar. Não, anda a ver as reuniões. E o gajo ali, pimba, pumba, pumba, e tive em 2 reuniões que eu propor contra o Leipzig. Não fiquem em casa, saiam de casa, batam às portas, que a malta gosta de partilhar. Bom, aqui o que é isto? É cruzamento entre este e este, e após cruzamento, 1 contra 1 aqui, bloco ao remate. Bloco ao remate aqui. Eu não sei se ele vai atirar mais aqui, mais ali. Cooperação com o guarda-redes. Depois, outro cruzamento logo a seguir, mas agora ao contrário. Começa o Melaki e vem este a tirar aqui no Urque. Vai um a tirar no Jesus, no outro cruzamento vai a tirar no Urque. Logo a seguir, 2 remates em penetração deste lado, 2 remates em penetração deste lado, um remate da ponta, um remate da ponta. E nós é assim, isto é pensar no guarda-redes. Tens aqui uma sequência logo de 6 remates, não, 2, 4, 5, 6, 7, 8 remates. A pensar no guarda-redes, a pensar na cooperação. E aquela coluna é mesmo só 2 minutos. Aquela coisa do pum, 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 pum. Aqui sempre tomadas de decisão para o guarda-redes. Ok? De uma forma mais ou menos simples. Ou seja, cruzamento aqui, cooperação com o globo. O guarda-redes. Este guarda-redes é um guarda-redes fraquinho. Nós, na parte final do campeonato, espera aí, olha, penetração. Deixa-me mostrar aqui uma coisa. Estão a ver estas marquinhas aqui? Esta marquinha aqui e aquela marquinha ali estão mesmo para nós condicionarmos a trajetória do penetrador. Ou seja, se tu não tiveres marca nenhuma, eles ganham ângulo. Tu com esta marca aqui, eles têm que correr e é difícil ganhar ângulo. Estás a ver? Que é o que nós queremos, é como se tivesse aqui um defensor a conduzi-lo para ele rematar, mas condicionado. Portanto, de uma forma mais ou menos artificial, nós fazemos isso. Então tens um cruzamento, tiro. O que é que fez mal a Jesus? O que é que fez mal a Jesus? Digam vocês. O que é que fez mal a Jesus? Anda, quebra, comecem a falar. Malta, vamos falar? Não se escondam, anda. O que é que fez mal a Jesus?
Ema, o que é que fez mal o Jesus? Tens a mania que és treinador e agora não dizes nada. O que é que fez? O que é que vocês acham que fez mal o Jesus aqui? Nono. Saltou ao mesmo tempo. Outra coisa mais importante para mim ainda. A distância. Opa, porquê é que tu não interrompes o tiro? Tu vais fazer bloco com um gajo que está a meio metro de distância? É que se tu me fazes um bloco a meio metro de distância, eu tenho a baliza toda. Então agora aquela malta metem-te aqui no sovaco e tem a baliza toda. Estás a perceber a ideia? Tu fazes bloco até saltar um bocadinho atrás. É para tapares, neste caso, se ele quisesse tapar o tiro diagonal, ele ficava com um tiro mais direito. Ou então vai mais para a bola e obriga o gajo a fazer isto. E o guarda-redes adapta-se e fica com este lado da baliza. Agora, tu não podes estar a meio metro, tu dás mais um bocadinho, ele passa em frente e interrompes o tiro. Ainda por cima mais grande. Se queres blocar, queres fazer bloco, não vais tão perto do defensor, do atirador. Primeira questão do timing de salto e depois, olha onde ele está. Estás a ver? Está muito perto. É o erro dos blocadores, é nós irmos demasiado perto, fazer bloco. Ele aqui sacou-lhe o tiro diagonal. E agora, penetração à esquerda, 2 remates. Este miúdo tem 19 anos. É um dos guarda-redes da seleção que está agora a jogar o campeonato. Mas é um guarda-redes muito fraquinho. É espetacular. Ele chama-se Jan Secek. Mas um dia eles viviam no mesmo apartamento e um dia o Jesus, como lhe gostava de dizer Secek, um dia disse Checho, Checho, e ficou Checho. Hoje chamamos todos Checho, Checho. Já viram, não é? Cruzamento, penetração, remate da ponta. Nós ficámos sem os 2 guarda-redes principais, o primeiro e o segundo, por lesão, na final do campeonato, e já fomos. Sem guarda-redes é muito difícil fazer seja o que for, e ainda por cima ficámos também sem o central, mas isso é uma parte, não importa. Vamos lá ver, mais uma. Cruzamento, bloco. Sacar aqui um bocadinho, só criar ali uma situação de cruzamento. Viste, ele agora viste ele a tapar o tiro cruzado e o guarda-redes ficou com o tiro direto. E agora, vamos lá, reparem os movimentos dele na baliza. A ver, reparem, o guarda-redes da seleção, vamos lá ver. O miúdo é impecável, mas vida difícil. Ok. Olha. Mas é repetir. Oh, mas já perceberam a ideia deste exercício, certo? Já perceberam a ideia deste exercício? Agora vamos ver este. É igual, ok, este é igual. Vamos, siga. Teca, para nós é Chico, o ponta vem jogar mais penetração, olha. Este é um ponta direito, este que está aqui é um ponta direito. Faz aqui este 2 para 2 e depois duplo cruzamento. Cruzamento, aplanar o defensor. Este jogador este defensor é ucraniano, é um pivô da Ucrânia. Ele tem muitas... Primeiro, não é pesado, é um pivô que não é pesado. Ele tem dificuldade contra situações de aplanamento, de metê-lo próximo da linha de 6 metros. Olha como eles o meteram lá em baixo, vês? É uma coisa que andamos a trabalhar, às vezes era exercício só mesmo para ele. E para os Jesus também, às vezes seria isso. Estás a ver? Houve aqui o Teca, ou seja, veio o ponta para fora, jogou aqui 2 para 2, depois houve ali cruzamento e a seguir outra vez remates em penetração. Eu metia quase sempre remates em penetração para os guarda-redes. Aqui este guarda-redes ainda é o guarda-redes o melhor, o principal, ainda não estava lesionado. Outra vez. E lá vai ele. Estás a ver como ele agora já não se deixa aplanar? Agora já conduz e espera um possível cruzamento. Ali tentamos ganhar ao pivô também nas linhas de passe.
que é que estás a fazer aqui? Estás a focar completamente no problema. Outra vez o ponta por fora, 2 para 2, tentamos ganhar aqui ao pivô a linha de passe, e agora o Jesus espera o aplanamento, não se deixa aplanar, não devia, olha ele, 6 metros, mais um cruzamento, isto é na parte inicial do treino, isto é um problema que tínhamos que resolver, tínhamos alguns problemas a resolver isto, viram o Jesus já a picar, eu chamo picar é não deixar os laterais ou os centrais receberem muito próximo. Então nós fazemos dissuasão de passe e depois recuperamos a nossa posição. E lá vem ele em cruzamento. E fazemos isto 500 vezes, sempre o mesmo exercício, sempre o mesmo movimento, sempre o mesmo movimento. E penetração, estás a ver os gajos a penetrar ali? E outra vez. Eu chamo isto de jogar a 3 dimensões, que é, ele tem passe pivô, tiro ou cruzamento. E vem outra vez. Agora o Jesus picou demais. Outra vez a penetração. Mais um cruzamento. 500 vezes. Vais acertando os timings, um pouco a questão das trocas, o jogar a linha de passe. É muito importante aqui também o defensor exterior. Nós damos sempre pouca importância a este que está aqui. Normalmente são os piores que vão para aqui, não é? Quem defende mal vai para aqui. E depois fazemos tudo bem ali, lá vai ponta, já foste. Ou penetração, já foste. Ou podias jogar 2 para 1 e não consegues. Estás a ver? Aqui é importantíssimo, nesta ação, por exemplo, é importantíssimo que o András, este é o irmão do Makuc, do Barcelona, agora vai para o Kiel. Também se lesionou, portanto, ficamos sem ele, chapéu. 2 guarda-redes e um central, esquece. E ele agora aqui, ele tinha que picar aqui um bocadinho para o lateral direito não receber a bola perto. Picar e depois, eventualmente, receber o central se ele vier à zona dele. Ou, imagina que o central driblou um bocadinho longe. Ele pode fazer, vai com ele até ao fim, não deixar receber. São coisas que incides um pouco em função da necessidade que tu tens. Viste bloco, guarda-redes no direito. Sempre a pensar em conteúdos defensivos. Ele aqui jogou para as costas. Também é um problema que eles viram no vídeo, porque eles podiam fazer também este passo para as costas. Ok. Bem. Uber, ponta por fora. Mais cruzamento para aplanar o defensor 3. Estás a ver que este que está aqui é ponta esquerda. Ele sai daqui. Normalmente ele saía da ponta, ia por fora e depois aqui ia recuperar outra vez a posição inicial. Então nós pomos logo o ponta a sair daqui, que é para não perder tempo, não é? Sai daqui e agora fazemos cruzamento pela frente. Eu chamo isto de cruzamento pela frente. Cruzamento pela frente para ir 1 contra 1 no Jesus. E agora, pode haver cruzamento ou não. Isto era mesmo só para trabalhar a zona do Jesus. E agora vem o outro ponta, que está aqui, fazemos tiro da ponta, primeiro deste lado também, e agora sai o outro ponta esquerdo, lá vai ele, cruzamento pela frente, 1 contra 1 no Jesus, outra vez, driblou, não driblou, jogas com a distância, pressionas, recuperas, vais um bocadinho atrás, para depois poder decidir melhor no duelo, e agora aplanar, cruzamento na zona de Jesus. 500 vezes isto. 500 vezes. Só pus aqui um exemplo. Ponta, siga o jogo. Reparem que eu às vezes até sou eu que passo a bola. Olha. Vês?
Este ponta circulou por fora, vamos imaginar que circulou. E agora, 1 contra 1 no 4. 1 contra 1 no 4. E depois o pivô vai desaparecer do outro lado, queres ver? Olha. Agora ele ficou. Vais ver agora. Corta o movimento. Ele agora sai daqui, vai aqui aberto entre 5 e 6, o pivô desaparece. 1 contra 1 no Jesus. Este é o movimento que fazia o Gorenha, ou era o Trino, já não me recordo, um deles. Então nós fazíamos, o ponta sai daqui, e agora já deixámos o ponta lá, 5-6, já deixámos aqui o ponta 5-6, e o lateral esquerdo já vai direto ao 1 contra 1. Já viste, recortas muito tempo, ganhas muito tempo. Depois ele vai 1 contra 1 ou 3, olha, 1 contra 1 no 3. E agora, vamos lá embora. O que é importante aqui, ao nível da cooperação do 4 com o 3? Na vossa opinião, o que é muito importante este gajo fazer? Está aqui o ponta, atenção, está aqui o ponta. Ponta esquerda circulou e está aqui. Agora, nós aqui estamos numa situação de 2 contra 1 ao meio, e aqui está 1, o ponta 2 e o ponta direita 3 contra 2. Por isso, o que é muito importante ele fazer? Deixar o Jesus com muito espaço é um problema, não é só para o Jesus, qualquer defensor. O que é que ele tem que fazer obrigatoriamente para mais ou menos equilibrar as coisas? Diz. Condicionar a linha de passe. Ele tem que estar pronto para ajudar, mas não pode esquecer-se de trabalhar na linha de passe, porque se este receber a bola mais longe, ele consegue defender linha de passe e ele vai ter com ele, que ele tem tempo. E depois está aqui, vai lá e recebe-o. Mas se deixar passar a bola e ele receber a bola muito perto, ele quando fizer isto, ele já passou. E depois este tem que vir à ajuda, o pivô fica sozinho. O pivô que é o ponta esquerda. Ele cortou bem a linha de passe e depois o que é que ele fez mal? Deixou-se aplanar completamente, olha. Não te podes deixar aplanar, tu tens que esquivar o atacante e manter a tua posição. Bom, mas aqui a ideia, como estamos a falar de rentabilizar o tempo de treino, vocês viram que eu estou a recortar o movimento. Inicialmente pus o ponta a vir, 1 contra 1 no 4, depois deixei de usar o ponta, já fica fixo, e só trabalhamos 1 contra 1 ao meio, ganhas imenso tempo e focas no essencial. Ok? O nosso ucraniano outra vez, coitado, olha para isto, olha para ele. Tens que fazer a troca, olha para ele. Fica com ele ali, já foste. Claro, nós logo a seguir, anda lá outra vez. E olha agora como ele agora já não se deixa aplanar tanto. A intervenção aqui do vôlei também é fundamental, se ele tiver que ir ajudar aqui no passo ao pivô. Estás a ver o 3? Como ele agora já não... Ele vai um bocadinho, mas depois fica logo a pensar no possível troca de marcação. Cortar a linha de passe. Agora pusemos o Jesus também na posição 4. E é isto. Esta brincadeira é assim. É treinar a defesa sistematicamente. Já fizemos melhor a troca aqui. Mas como vem, o movimento sempre recortado. Agora vamos pensar em conteúdos ofensivos. Isto são apenas alguns exemplos. E agora vamos pensar em conteúdos ofensivos. Antes do treino, eles têm a explicação do exercício. Chegas lá e eles já sabem o que é que têm que fazer. Eu quase não preciso dizer nada, eles vão logo buscar os coletes e eles já sabem que o Bailey tem que ter colete aqui, o Leon tem que ter colete aqui, o Malovic, o Yellen ali. Ok. Temos um pivô no meio e depois o que é que fazemos? Isto aqui eu chamo de short pass, nós chamamos de passo curto na seleção, também fazemos na seleção. Passo curto é este passo curto aqui. Nós arrastamos a defesa toda para este lado, para depois o central com um ciclo de passos, drible mais ciclo de passos, e ele correr o campo todo de um lado ao outro. Ele começa aqui, após o passo já dá 3 passos, depois faz drible e tenta penetrar aqui. E este o que é que faz muitas vezes? Corta passe. O nosso lateral direito pode fazer inside outside, ou seja, dentro fora. Pode fazer isso. Ou vai em cruzamento. Está bem? Mas isto é para trabalhar o Jesus no outro lado, que ele tinha que finalizar muito.
Depois tínhamos aqui uma opção que era o central, após drible, ciclo de passos, podia aqui interromper a progressão, duplo passe, e o Sacha ganhava por dentro ao defensor. Ganhava por dentro. Então eu agora já vou aqui. Se eu tiver passo ao pivô, tenho passo ao pivô. Se eu não tiver passo ao pivô, eu vou aplanar ou este, o 2 ou o 3. Depois aí também tem a comunicação não verbal, e a expressão corporal, depois é o que tu tens que treinar, porque às vezes este tem que saber, se tu vais aplanar o 2, ele atira aqui. Se tu vais aplanar o 3, ele tem que vir um bocadinho mais redondo para atirar mais no meio. Portanto, isto, com o ciclo de passos, ele já tem que, é treino, é repetir. Nós não dá tempo, estás a jogar, não dá tempo para combinar, olha, quando dá tempo, imagina que está parado, um livre de 9 metros, eles fazem isto, 3, vou aplanar o 3, ou 2, dá tempo. Mas a jogar, depois é uma questão de repetir, que eles depois fazem isso facilmente. Bom, mas isto é só para vocês verem que eu dava esta explicação rápida e depois íamos para o treino. Outra situação era, por exemplo, este arranque, nós chamávamos lasco, na seleção chamamos delta, que é um arranque do central, cruzamento, depois o pivô desaparece para a posição entre 4 e 5 e nós temos 1 contra 1 no 3. E lá está outra vez, aqui a situação, mais um passo para o pivô, depois acabam os pontas, como vocês quiserem. Mas isto é tudo, estes exercícios são todos exercícios no início do treino, logo a seguir, àquela colunazinha que eles gostam. A pensar um bocado mais em conteúdos ofensivos. Está bem? Dá um jeitaço se tu queres ter isto, porque depois tu vais buscar, mandas para eles, okay? Isto é fácil de ver, eles observam e fazem isto. Por exemplo, go false. Go false é aquela situação que nós fazemos, que vocês veem muito, que é os pontas circulam, como se fossem circular para este lado, mas chegam aqui, interrompem a circulação e regressam à posição inicial. Entretanto, nós aqui fazemos cruzamento central-lateral, o lateral, após o cruzamento, joga para as costas, e depois o pivô nesta posição, às vezes nós agora também fazemos, ele vai por fora bloquear o defensor 2, ou fica aqui no meio e o central, que antes era central, mas agora, após o cruzamento, recebe, pode penetrar aqui, pode jogar com o pivô, pode passar ao ponto, ou aqui pode ir redondo outra vez para dentro e o pivô vai bloquear 2. Estão-me a seguir? O que é que nós fazemos? Pomos os 2 pontas de esquerda, para não perder tempo de andar a fazer entra e sai, os pontas de esquerda já começam aqui. Só saem. Qual é o timing? O ponta vai com a bola. Tens que marcar, porque não tem sentido, estás a recortar o movimento e depois não garantires que haja uma certa similitude com o movimento global. E ele já sabia, ele põe-se assim quase em posição de partida, o central faz assim e ele já corre e já vai com a bola. E vais ver que depois o movimento acerta, porque o jogo de handball, todos os jogos, é tempo e espaço. Tempo e espaço. Tu podes ter um movimento espetacular, mas se os timings não estiverem, já foste. É tão lindo, olha que bonito. Mas ele tem que sair um bocadinho mais cedo, e isto bem tem que ir mesmo ao pormenor, senão não funciona, alto nível esquece. Portanto, nós pomos os pontas a sair daqui, e ele sai, vai com a bola, pomba, cruzamento, bola para as costas, agora pivô, um lado, outro lado. Outro lado. E depois, estás a ver aqui o pivô? Depois o pivô, imagina que foi o ponta que finalizou, está aqui o guarda-redes, ele está à espera, finalizou o ponto, ele, bola para o pivô, mais um remate. E os guarda-redes sentem-se bem porque nós estamos a pensar no guarda-redes. Claro que já estou a trabalhar também para o ataque, mas estamos a pensar no guarda-redes. Aqui, outra. Fazíamos clear, não é? Yugo clear. Clear é aclaramento. Fazíamos aqui uma permuta ao interior, depois decisão, o ponta aparece para receber, depois se nós passássemos ao ponta, o lateral esquerdo ia por fora e atirava. Pensar no guarda-redes outra vez. Ou seja, temos um tiro por fora, um tiro por dentro após permuta e a opção de passe ao mosquito que apareceu ali. Logo a seguir, um conselho que eu vos dou é trabalhar em sequência. O jogo de handball o que é? É movimento, continuidade daquele movimento, que pode ser de jogo aberto, vocês é que decidem. Fazes um movimento qualquer, aquele que toda a gente gosta muito, cruzamento central-pivô. Cruzamento central-pivô, agora pões o pivô onde tu quiseres, para começar um contra um onde tu quiseres também. Se não der, o que é que fazemos a seguir? Há malta que também gosta de... Se não der, fazemos isto. Circula ao extremo, uma coisa qualquer, não importa. Ou podem dizer, não, jogo aberto.
ir aos espaços, fixar ímpares, algum cruzamento, aplanar, isso também é espetacular. Eu até gosto mais. Que eles explorem o jogo, os espaços, e depois timing e espaço. E depois, o que é que acontece no jogo frequentemente? Livre não match. Então eu trabalho em sequência. Não posso dizer isto ao Dani, que senão depois ele vai dizer aos espanhóis todos. Mas pronto, eu trabalho em sequência, que é movimento, continuidade do movimento, que pode ser jogo aberto, ou livre não match. Quais? O livre, o 1, 2, 3, 4, já temos o 4 return e o 5. Eles já sabem, estamos a treinar, fazemos um movimento qualquer, e aqui também fazíamos a mesma coisa. Nós aqui, como só tínhamos 2 no meio, fazíamos o 1 e o 2. O 1 e o 2. O 1 era, pivô, passa a bola ao central, desaparece e ele vai 1 contra 1 no 3. Ou desaparece para este lado se ele fizer isto ou isto, depende do sinal. O 2 é, já jogamos um 2 para 2 no meio, tu vais para o meio e eu agora a partir daqui jogo. Vou à esquerda, vou à direita, posso começar um bocadinho mais aqui, para tentar ganhar passo para o pivô, ou aplanar gente para o lateral vir a tirar. Esse era o 2. Depois o 3 envolve 3 jogadores, o 4 envolve 4 jogadores, para eles é fácil de seguir e trabalhar em sequência. Ou seja, estás a rentabilizar o tempo de treino, porque estás a focar tudo para o jogo, que é o que depois vai-te acontecer no jogo. Tu vais ter movimento, continuidade para o movimento, ou o livre não match. Aqui, nem eu sei o que é isto. After the... Entre Rios. Entre Rios nós fazemos uma permuta mais cruzamentos, chamamos a isto Entre Rios. Há dias mandei ao Alberto, por acaso. Mandei-lhe, olha, nós chamamos a isto Entre Rios. E ele... Nós fazemos uma permuta mais cruzamento do mesmo lado, está bem? E depois temos aqui a opção do ponta poder aparecer ou não, e mais uma vez um guarda-redes com bola, mais um remate do outro lado. Uma coisa que nós centramos aqui é, estás a ver o defensor 3? O jogo é bonito por causa disso, que é, vamos centrar a atenção no que faz o 3. Se eu vou aqui, após o cruzamento, o lateral esquerdo vem ao interior, o que é que faz este? Ele fica lá ou sobe com o lateral, porque muitas vezes há equipas que fazem após o cruzamento e este sobe logo, quase se transforma num 5-1 temporário. Então nós punhamos este a variar o comportamento, às vezes ficas e o lateral esquerdo vai aqui, eventualmente relação com o pivô ou cruzamento com o outro lateral. E se tu fizeres cruzamento com o outro lateral, tu tens que ganhar por fora. Tal, e já vem ao lateral, entrar aqui. Isto se o pivô ficar dentro. Se o pivô subir após o cruzamento, ele sobe. Nós jogamos para as costas. E o pivô corre só um bocadinho para fora. Tal. Trabalhar em função do comportamento do defensor. Dar 2 ou 3 pautas, tu podes subir ou ficar. Pronto. E eles focam a atenção naquilo. E trabalhamos muito isto. Depois, mais uma vez, passo para o guarda-redes. Porto. Nós temos uma coisa que chamávamos Porto. Que era um aplanamento aqui do defensor 3, após um arranque do central. Ele arranca aqui, há aqui um cruzamento, e agora vamos aplanar aqui o Sacha. Cobra. Eles chamavam cobra a isto. Estás a ver os timings? Faleiros. Porquê? Porque é aquilo que eu falei naquele mind map que tinha introdução de movimentos. Isto é no início do treino, agora com conteúdos ofensivos, estávamos a introduzir este movimento. Portanto, estávamos a começar mesmo a introdução do movimento, por isso é que os timings não estão assim nada de especial. Permuta, passe e vou agora aplanar ali. E ele vem. Se o 4 subir, tenho pivô. A ideia era eliminar o defensor 2, com uma desmarcação rápida ao interior. Remate da ponta. Remate da ponta. Ljubljana. Ljubljana flat é um cruzamento central pivô falso. O pivô não recebe. Diz que o pivô não toca na bola. E agora vamos aplanar em diagonal aquele. Tudo ao molho para eliminar o defensor 2. Pivô à espera, se o 4 subir, ele desmarca nas costas. E depois, remate da ponta, remate da ponta. Os pontas fartavam-se de rematar, que era uma coisa que nós tínhamos que melhorar muito. E o nosso ponta-direita, que é um dos pontas da
da Bósnia, melhorou imenso a eficácia. Eu não sei se tem a ver com o facto de nós, este tipo de exercício era sempre seguido, os pontas fartavam-se, eu não sei quantos remates é que eles faziam, por acaso era uma coisa que podíamos contabilizar mais ou menos, quantos remates é que estes gajos faziam por treino, N, e ele melhorou imenso. Se tem a ver com isso, talvez. Outra vez, Ljubljana, ou seja, cruzamento central pivô. O que é que vocês já estão a ver aqui? Estão a ver aqui alguma coisa? Olha o movimento. Pivô não recebe, vai aqui. Bom, eu meti o pivô 3-4, mas também ele podia vir 4-5. Depois nós continuamos para ele vir 4-5 e nós vamos redondos aqui na zona do pivô. Mas o que é que vocês estão a ver aqui? Estão a ver aqui alguma solução, outra solução? Olha aqui. O que é que estás a ver aqui? Diz. Nas costas do... O 2 é aquele. Eu sei o que estás a dizer, mas nós é sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Portanto, estás a falar nas costas do 5. Do 5, não é? Estás a ver que ele foi aplanar, se ele continuar a correr para aqui, está sozinho. A continuidade da situação. Estás a ver? Ele aqui sozinho, está dentro da área, mas ele fica sozinho. É? E depois, outra vez, remate da ponta, remate da ponta. Olha ele a subir. Vês como ele agora, nós chamávamos isto Benfica, eles chamavam Benfica porque foi com uns, acho que jogaram contra o Benfica uma vez qualquer e o Chema faz muito estas coisas, os ímpares e pares a cortar a linha de passe e eles chamavam isto Benfica. Então, contra Benfica, estás a ver aqui, podia ficar aqui sozinho o lateral ou o outro lateral com bola também podia atacar ao interior. Bom, isto agora são soluções que vão aparecendo após o trabalho que tu fazes dos movimentos. Uma vez mais, repito, isto era feito logo a seguir àquela coluninha que os guarda-redes gostam. O que é isto? Ok. Vejam, contra Israel. Contra Israel. Debilidades defensivas. Quando eu falo em debilidades defensivas, vocês vão jogar contra alguém. Se vocês notaram que há ali alguma coisa que se pode aproveitar, fazemos. Então, nós sabíamos que eles podiam jogar 5-1, sobretudo se tivessem que recuperar o resultado. A informação anterior, prévia, que é fornecida aos jogadores também. E sabíamos que se nós fizéssemos estes movimentos contra 5, olha os espaços que há aqui. Há muitos espaços ali no 5-1. Olha aqui. Qual é a debilidade? Há muitos espaços que eles não... muitos espaços ali para nós explorarmos. Então aqui, o que é que nós tínhamos aqui? Agora, a bola no central. Agora o André decidia. Se passava a bola para lá outra vez e o pivô fica no sítio, o António... Infelizmente lesionou-se, mas aqui é uma lesão gravíssima. Não aqui, agora no campeonato dos putos. Ou, quando o ponta está a reposicionar, ele passa a bola para o lateral esquerdo para ir fintar o 2. E aí o pivô desaparece. E o que é que fez o André? Passou a bola para a esquerda, o pivô desapareceu, e olha a quantidade de espaços que há aqui, o pivô já está sozinho, olha. A outra solução era... Se o defensor avançado descesse aqui a esta posição e se a linha de passe estivesse mais ou menos coberta ao pivô, ele podia vir bloquear aqui por fora o avançado para o André receber e já criávamos ali uma situação temporária de 3-2. Ok? Usar o comportamento esperado. Nós sabíamos que se fizéssemos um abrir é pôr o lateral aberto aqui, este lateral ou o outro. Pomos o pivô à esquerda, o Diogo, o nosso lateral direito, abre, vai a pivô aqui aberto, ou pelo menos vai aqui à zona, ele pode não entrar a pivô, pode ficar aqui na zona de 9 metros, mas tem que abrir completamente o jogo. Depois sabíamos que o Mozindi, o defensor 2, subia... Se a bola estiver deste lado, isto ficava um 4-2. Então nós, olha uma coisa, mas isto nem é preciso treinar. Praticamente não é preciso treinar. Nós falámos disto, eu mostrei-lhes isto, olha, se os gajos fizerem 5-1, vamos fazer um abrir aqui deste lado. Tu, já sabemos que o Mozindi faz 4-2. Pivô, abre um bocadinho só. O que é que vocês estão a ver aqui? Estás a ver aqui alguma solução? Não digas.
Tu estavas lá? Estás a ver aqui alguma solução? Prof, está a ver alguma solução? Olha, tem um... Ih, caralho, ele está aqui, caralho, não sabia, não tinha visto ainda. Poça, sim senhor. Caralho, ele está em todas, mano. Impecável. Sintam-se cumprimentados todos. Mas pronto, teve que ser. Chateou uma cabeça quando era mais novo. Portanto, o que é que vocês estão a ver aqui? Olha para ali, olha os espaços. O que é que estás a ver aqui? Hã? Vocês nem sabem ler? Olha lá para cima. Diz. Tu estás a acertar quase em tudo. 3 pivôs. O ponta vai entrar aqui, olha, já foste. Vamos ao jogo. Diogo, faz favor, faz aí um abrir. António, ok, faz aí um abrir. Olha, o Mozinho, já foste. O que é que falhou aqui? O timing. Estás a ver? O Geni devia aguentar mais um bocadinho e aparecer mais tarde, mais rápido. E acabou, não havia hipótese. Mas mesmo assim ainda deu tempo. Estão a ver? Isto porquê? Comportamento esperado. Onde é que ganhamos tempo? Ganhamos tempo quando estamos a trabalhar muito no vídeo, por isso é que nós passamos horas e horas, perdemos peso, a trabalhar no vídeo para depois rentabilizar no treino. Chegas ali, eles já viram isto, às vezes mando-lhes o keynote, eles olham, ok, vamos embora. Chega, André, bora. Está certo? Fidalgo, está certo? Pronto. Depois tínhamos uma continuidade que nunca fizemos, que era eles reposicionarem e eventualmente depois ter aqui um duplo passe com bloqueio por fora. Esquece, mas isto era uma continuidade que depois nem fizemos. Isto foi o modelo de jogo que nós utilizamos para fazer os 2 jogos contra a Roménia e contra Israel. E eles tinham isto, eles podiam ir ler um bocadinho as variantes todas, não fizemos tudo o que está aqui, não. E eles até incluíram uma coisa que nós chamamos de Suíça, que é um jogo para as costas, com um lateral aí ao interior, que foi o André que viu a situação, o pivô abre para fora e ele joga para as costas, e eu digo, ei, maravilha, nós temos que deixar os jogadores também, em algum momento, se eles virem alguma coisa importante, nós não temos que ter problema em que eles façam. Sobretudo, vocês sabem o que é que fazia o Napoleão Bonaparte? O gajo era um artista de caraças. Ele só tinha medo dos gajos que... Ele afastava do exército os gajos que achavam que sabiam, mas os gajos não percebem nada daquilo. Esses gajos ele mandava-os logo embora. Os ignorantes sem iniciativa, estes são os ignorantes com iniciativa. O ignorante com iniciativa, tens que o mandar embora da equipa ou do exército, ignorante com iniciativa. Agora, malta que sabe do jogo, deixas que ele... E ele também dizia que os ignorantes sem iniciativa também tinham lugar na equipa. O gajo mandava, sabe o que era? Carne para canhão. Os ignorantes sem iniciativa são aqueles gajos que estão assim. Normalmente aqueles, os brutamontes, vais ali àquele, eles nem, vamos à pimba. Percebes? Até esses têm lugar. Depois tens os outros, que é os inteligentes com iniciativa, os inteligentes sem iniciativa. Os inteligentes com iniciativa, pá, convém que seja o central. O gajo que inteligente com iniciativa. Bom, esquece, já estou aqui a divagar. Estás a ver? Isto foi o modelo de jogo que foi fornecido aos jogadores antes de irmos para o treino. É preciso ganhar tempo antes de ir para lá. Chegas lá e agora vamos lá ver. Vamos lá ver. Isto não é possível. Claro, isto dá muito trabalho, mas depois rentabilizas no treino. Eu pus aqui Israel 3 e 4, era esta situação, portanto, eles tinham isto, até põem as carinhas deles, que é mais, às vezes, que é para eles, os nomes, que é para eles saberem, é mais fácil para eles, para os jogadores. Às vezes as coisas não funcionam porque nós não pomos as coisas todas direitas, ou explicamos, nós explicamos e achamos que eles entenderam, mas muitas vezes eles não entendem o que é que estamos a dizer, ou entendem parcialmente, e basta haver um gajo a falhar uma coisinha, já nada funciona. Então nós tínhamos esta situação em que o pivô podia ficar no meio ou desaparecer, depois íamos aplanar o defensor 3. Claro, porquê? Porque o Diogo é um gajo que é mais ou menos robusto, ele até podia aplanar melhor. Depois tens o Gabriel, que é uma máquina do caraças, se criar as situações para ele. Não se ponham a pôr jogadores a tentar criar vantagens
malta que tem mais dificuldade em criar vantagens. Ponham esta malta a finalizar as vantagens que os outros criam para eles. Não é? Portanto, isto depois até parece que é por acaso. E o Israel 4, porquê? A 3 era porque íamos aplanar o 3 e a 4 era porque íamos aplanar o 4. Esta não chegamos a fazer, fizemos só a 3. Depois, se pensarmos, por exemplo, em possíveis variações, nas transições, por exemplo, nós tínhamos 2 defensores centrais, nós tínhamos formatos defensivos em que não havia pivô lá dentro. Então como é que fazes? Não fazes contra-ataque? Ou fazes contra-ataque, fazes a troca? Nós punhamos o Gabriel a ir entre 1 e 2. Porque ele estava com o Neves espetacular, está uma máquina de que este rapaz, impecável. O Neves e o Gabriel defendiam os dois ao meio, o André defendia na ponta, tínhamos o nosso ponta esquerda a defender na posição 5, o Nazaré defendia aqui na posição 2 e o Gênio defendia um no exterior aqui, portanto, podíamos fazer contra-ataque com quem? Com um lateral que temporariamente vai a pivô. Ainda por cima dizíamos, vai para ali para longe, que é só para haver aqui mais espaço ao meio. Ou o Neves ia para este lado também. E o que é que aconteceu? Isto ali o Gabriel a abrir entre o e 2. Agora vais ver, acho que é o Gabriel agora. Aqui, olha o Gabriel, aqui, olha. Vês ele entre 1 e 2, criar espaço ali no interior. Jogas um bocadinho, crias alguma solução. Nós tínhamos depois a hipótese do ponta poder circular se houvesse espaços. E agora? Olha o Neves agora deste lado. Houve espaço na linha, ele correu para dentro. Mas fizemos a transição na mesma. Fizemos uma adaptação em função do formato defensivo. E depois eu gosto de acabar sempre com esta, vamos para cima deles. E fomos. Sabem porquê? Porque senão, eu não quero entrar em política, mas senão tínhamos que comer com Israel no europeu. E assim, Israel ficou fora do europeu. E foi só isso que nos motivou a correr mais do que eles. Para pôr as coisas no sítio. Senão eles ficavam em segundo lugar no grupo. Já viste o que é depois? E agora? E vamos ter jogos à porta fechada? Como é que queres fazer? Ou vais continuar a matar malta e nós vamos jogar contra ti? Os rapazes não têm nada a ver com isto, não é? Os jogadores não têm nada a ver com isto. Mas os jogadores representam algo. E então nós conseguimos, foi só isso que falamos, certo? Vamos para cima deles, vamos pôr as coisas no sítio, vamos embora. E os miúdos, estivemos a ganhar por 7, depois acabamos por ganhar por 1, começámos a meter-lhe uma série de erros, umas exclusões, perdemos o controle, mas estivemos a ganhar por 7. E eles tinham ganho a Polónia no dia anterior. Isto para, não sei, eu não sei se rentabilizar o tempo de treino, há mais formas de fazer isto, há mais formas, vocês têm de certeza melhores formas do que eu de rentabilizar o tempo de treino. Eu só pretendi dar alguns exemplos que podem ser explorados para vocês ganharem tempo. Basicamente, aquelas questões iniciais na questão do guarda-redes, introduzir já conteúdos ofensivos ou defensivos, e depois trabalhar muito antes de ir para o treino, com informação, com dados para dar à malta, que é para eles já irem com alguma coisa na cabeça, para começar a meter a malta dentro do jogo. Eu, nos dias do jogo, nós fazemos sempre uma ativação, com uns joguinhos e vamos um bocadinho ao ginásio, um bocadinho de força explosiva, poucas repetições, não queremos instalar nenhum tipo de fadiga, mas poucas repetições rápido, 4 ou 5 exercícios, uma coisa de 10 minutos, 15 minutos. E antes desses joguinhos, eu levo o meu resumo, plano de jogo e problemas a resolver na defesa, que nós andamos a trabalhar durante a semana, e enquanto os gajos estão ali na mobilidade e não sei quantos, eu pego naquilo, já tenho o nome dos gajos a quem eu tenho que dizer, ou lembrar, e ando ali, está Jesus. Jesus, tu sabes que eles vão fazer teca daquele lado, depois ele vem-te fintar aqui, vai-te meter perto da linha, se tu te deixares aplanar, ele vai-te rebentar todo, tu sabes? Sim, lembro, ok. Depois passo para outro, tu, não sei o quê, e eu começo-me a meter no jogo logo de manhã, eu também começo a meter no jogo, e estou a metê-los a eles, também estou a ganhar tempo, porque senão depois vais para a reunião e tens que falar tudo, aquilo fica muito pesado, portanto aquilo é só 2 ou 3 coisas, relembrar 2 ou 3 coisas, mas andamos a semana toda a tentar ganhar tempo, quer no treino, quer na preparação do jogo. Eu não sei se... Alguma questão que vocês queiram colocar? 1 hora, 1 hora? Onde é que está o Marco? Pirou-se. Alguma questão que vocês queiram colocar, ou, não é questão, alguma coisa que vocês queiram dizer, por exemplo, eu
no meu treino, rentabilizo o meu treino desta forma, fazendo isto. Era espetacular que algum de vocês, ou alguma de vocês, também contribuísse. Eu depois até incluo depois na minha apresentação. É? O pessoal esconde-se para caraças. É? E já estamos muito melhor. Nós falamos muito pouco de handball. Se eu falar dos árbitros aqui, toda a gente, é como no preço certo. 5, 6, 10, preço certo, toda a gente fala. Mas quando é para falar das coisas, a malta... Ou não, pronto, podemos não ter... Também este tema também não tem muita margem para termos muitas ideias, eu também entendo isso. Mas se algum de vocês quiser... está aqui o nosso amigo. Já disseste aqui dos time-outs, querem. Tu não te ponhas a falar em cima dos time-outs. Pronto. Deixa-me só uma coisa. A questão prende-se com o facto de estás a aproveitar o treino do aquecimento dos guarda-redes. Nós estamos a olhar ali para os lances e alguma atenção aos movimentos. Eles tocar na bola é que nada. Estás a falar dos guarda-redes? É pá, porque aquele miúdo tem 19 anos e é muito fraquinho. Não, mas muito fraquinho. muda de exercício, um toque na bola, 2 toques na bola, 5 remates, 2 toques na bola. Ou seja, será que os guarda-redes estão a tirar algum benefício desse trabalho ou estão... Então, porque estão a sofrer golo. Às vezes o sofrer golo é a melhor forma deles... E olha que ele foi melhorando, ele estava muito melhor. Claro que nós também temos aquele típico trabalho com os guarda-redes, só para os guarda-redes, que é aquelas... Vais aqui, tens colete, cruzes, não tens colete, não cruzes. Temos esse tipo de trabalho, não é? Isto aqui era dias em que nós não estamos a trabalhar especificamente com o guarda-redes, mas também estamos a pensar no guarda-redes, percebes? E a questão da cooperação, agora se o gajo defende ou não defende, e depois tinhas que estar aí, estamos sempre em interagir. Como? Por exemplo, uma coisa que o Telmo faz agora e não fazia antes. Já tinhas o treinador de guarda-redes a falar com ele. Também, e eu também. Uma coisa que o Telmo faz agora e não fazia antes, e foi iniciativa dele, e ele é guarda-redes. O que é que nós fazemos? Aquela coisa, pá, está aqui, ok, está bom. E ele começou a mudar, o que é que ele faz agora? Remate para cima. É para cima, mas pode ser para a esquerda ou para a direita. Isso muda tudo. Remate para baixo, para a esquerda ou para a direita. Já sabes que o remate vai para baixo. Ok, já tens ali um dado, porreiro, mas não sabes se vai para a esquerda ou para a direita. Tens de estar sempre ali a tomar a decisão associada também ao guarda-redes. Percebes? Se tu dizes esquerda-direita, pá, depois nunca fazes isso no jogo. É raríssimo fazer aqueles movimentos no jogo, raríssimo. E este pequeno dado muda tudo. O guarda-redes tem que tocar na bola, mas tem que decidir o que é que vai ter que fazer em função da trajetória, da orientação, da posição do braço. Fazemos muitas vezes remate por baixo. Temos um jogo que vamos ter um gajo que atira 500 vezes em apoio direto. E nós vamos naquele exercício, orientamos também remates no meio, tiro direto. Opção de cruzar, se fores mais um bocadinho mais aqui. Mudar sempre alguma coisa para que o guarda-redes tome decisões. Porque senão fica tudo muito mecânico e depois esquece. Não sei se respondi. Mais alguma questão? Marco? Vamos para aquela parte mais para ti. Que é o almoço. Então... Desculpa se eu me dizer mais uma coisa. Nós na seleção, no início, aqui há uns anos atrás, era como vocês. Eu perguntava-lhes alguma coisa e os gajos todos. O que é que tu achas? 0. 1 ano, 2 anos. E depois, pouco a pouco, já começou alguém. Eu acho isto, Hoje é que eu tenho que os mandar calar. Mas isto tem a ver com a situação, com o conforto psicológico de tu poderes expressar a tua opinião sem sentir que vais ser ridicularizado, sem sentir que há ali uma consequência qualquer, sem te expor. Isso, pronto, faz parte. É um trabalho que foi feito entre nós e agora toda a gente fala tranquilamente sobre as coisas. Depois aproveitamos nós a hierarquia de ideias do Steve Jobs. Se tu tiveres uma boa ideia, aí nós aproveitamos. Se não for grande coisa, eu digo, mas isto já foste, esquece. Pronto, mas está bom. Nunca, né? Mas tentamos que toda a gente participe e é importantíssimo.
E também aprendi muito com os espanhóis. Epá, os gajos, eu às vezes até, epá, vamos falar, não posso dizer, vamos falar de outra coisa. Eles estão à mesa, eles estão falando de balonmano. Timba, pim, pim, pum, pim, tim, pum, pim, quem vai, não, não sei o que, o caralho. Mas isso é espetacular, porque eles a partilhar as ideias entre eles e o gag, isto é que é andar para a frente. E nós temos que mudar um bocadinho nesse sentido, temos que falar mais, arriscar um pouco mais, falar mais entre nós, abrir as portas uns aos outros, porque senão nós temos que ser uma cambada de malucos, como eles fizeram também. Eles também foram chanfrados. Onde eles chegaram foi porque sobrou uma cambada de malucos que começavam a embora para cima deles. E nós temos que fazer igual, temos que copiar bons exemplos, e eles para mim acho que foram um bom exemplo, e temos que ter este corporativismo. Eu tentei o farelo, quando eu saí agora do Célia, eu tentei meter o farelo no Célia, eles por papel, e ainda por cima ele é um gajo caro, não é? Eles por papel optaram pelo agradeceram e tal, mas optaram pelo treinador que está responsável pela formação, muito menos dinheiro, eles estão com problemas financeiros, mas eu tentei que fosse um treinador português, que ninguém, anda, farelo, vamos embora. Ainda por cima agora vou ter que jogar contra ele, é melhor estar no Célia, que é. Por isso, arrisquem um pouco, se puderem, arrisquem um pouco, não comecem a pedir muito dinheiro, atenção que a malta, os espanhóis estão em todo lado, mas não pensem que eles estão a ganhar mundos e fundos. Eles gostam de trabalhar, são trabalhadores e não vão ganhar assim tanto dinheiro como nós pensamos. Agora nós, se nos oferecerem 5 ou 6 mil euros, ainda vou pensar, deixa eu ver, ainda vou pensar. 5 ou 6 mil euros limpos? Não, ainda vou pensar, tenho que ver, que é a minha mulher, tenho que ver. Não, estou aqui ao lado de casa, não, estou aqui ao lado de casa. Não vamos ao lado nenhum, malta. Também se não for agora, nunca mais é. Se não for agora, ainda bem que temos para aí quase 20 treinadores aí a trabalhar na Europa e não só. E é preciso ter essa coragem para ir, porque senão, se estás aqui sempre na paz do Senhor, ok, um gajo pode fazer coisas, mas se surgir a oportunidade, vocês aproveitem e vão e arrisquem, que isto é que é bonito. Bonito, espetacular. Quanto mais, melhor. Obrigado, Paulo. Obrigado. E agora vamos fazer um intervalo para o almoço. Os presentes no edifício abaixo temos lá a cantina e um bom almoço para todos, está bem? Retomamos às 2h15, às 14h15.